Olá, caros ouvintes de Paulo Afonso Bahia e de todo o Brasil. Esse é o EcoCast, um podcast do programa Escola Verde. Estamos aqui hoje para trazer algumas informações cruciais que afetam não só a saúde dos nossos animais de estimação, mas a de todos nós. O episódio de hoje é sobre a raiva e trouxemos o Lucas para nos ajudar com esse assunto. Oi, Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E aí, muita gente já ouviu falar sobre uma doença chamada raiva, né? E eu já ouvi falar também que a sua transmissão tem relação com os animais. Mas afinal, o que é a raiva? Olá, ouvinte do EcoCast. Oi, Bárbara, boa tarde. Eu sou o Lucas, também participo do programa Escola Verde. E eu vim aqui hoje pra gente conversar um pouco, sobre a raiva. Você me perguntou o que era a raiva? Então, a raiva é uma zoonose, é uma doença transmitida dos animais ao homem e vice-versa, transmitida por um vírus, tanto no homem quanto no animal, Infecta o nosso sistema nervoso central e leva ao óbito bem rápido. Ela pode acometer, todas as espécies de mamíferos, inclusive o homem, sendo que o prognóstico dela é fatal em praticamente todos os casos. Eu queria explorar aqui um pouco os sintomas da raiva em humanos e animais, e como ela pode ser fatal se não for tratada a tempo. O quadro clínico da raiva, ele tem algumas fases. Os pródromos, que são aquelas fases iniciais, uma fase neurológica aguda, uma fase comatosa e uma fase de morte. Eu vou explicar um pouco melhor como isso funciona. A primeira fase é a fase prodrômica. A gente pode ter sintomas como febre moderada, dor de cabeça, tontura, sensação de mal-estar geral, falta de fome, náuseas, vômitos, prurido no local da agressão e sintomas como dificuldade ou dor ao deglutir também podem estar presentes. Já na fase neurológica aguda, podem estar presentes sintomas como ansiedade, insônia, agitação, agressividade, depressão e algumas outras alterações do comportamento. O torpor desse paciente ele vai aumentando, ou seja, ele vai perdendo o nível de consciência, até que ele entra em coma, podendo ocorrer hipoventilação, apneia e evoluindo para insuficiência respiratória. Por fim, esse paciente tem uma parada cardíaca e morte cerebral. Bom, é importante explicar um pouco o que foi dito até agora. O torpor que o paciente tem é uma perda de nível de consciência, como eu disse anteriormente. A hipoventilação é quando o paciente começa a não conseguir mais respirar por conta própria e vai desaturando, ou seja, vai tendo perda de oxigênio na corrente sanguínea. A apneia é quando o paciente para completamente de respirar, e a insuficiência respiratória é quando o oxigênio que entra no sangue não é suficiente para nutrir as demandas que a gente tem no corpo. Aí, Bárbara, lá nos animais é um pouquinho diferente. Os sintomas são dificuldade para engolir, que a gente tem também, mas eles vão ter aquela salivação abundante, que a gente costuma associar bastante à raiva em animais. Eles vão ter também mudança de comportamento e de hábitos alimentares. Nos cães, o latido ele fica um pouco diferente do normal. Ele fica meio que parecendo um uivo, rouco. E os morcegos têm uma mudança de hábito interessante, porque eles podem passar a ser encontrados durante o dia, que é uma hora que não é habitual para eles. Lucas, você já explicou muito bem sobre a definição da doença raiva e dos sintomas que estão associados a essa doença, os principais sintomas, mas como é que essa raiva é transmitida e por que a gente tem que se preocupar com isso? Então, Bárbara, a forma mais comum é pelo depósito da saliva de um animal contaminado pelo vírus, na nossa pele ou na nossa mucosa. A introdução do vírus ela ocorre pela mordedura ou arranhadura do animal, assim como pela lambedura de pele com ferimento já existente ou uma mucosa mesmo íntegra. A lambedura de mucosa, ou seja, boca, nariz, olhos, por ser mais friável e mais fina do que a pele, ou seja, ela sangra mais fácil, pode propiciar a introdução do vírus da raiva também. Os ciclos desse vírus, eles são divididos em ciclos urbano, rural e silvestre. Vou explicar um pouco melhor. O ciclo urbano do Lissa vírus, que é o vírus rábico que a gente está estudando aqui, ele começa com a transmissão envolvendo principalmente cães e também gatos. O hospedeiro natural desse ciclo é o cão doméstico, aquele cão que a gente cria em casa, o pet. A infecção humana ela ocorre geralmente pela estreita relação existente entre cão e homem. Usualmente, esse tipo de infecção é causado pelas variantes caninas do vírus da raiva, por isso a importância do efetivo controle
por meio da vacinação dos animais domésticos. O ciclo urbano pode acontecer em regiões onde a raiva canina foi controlada, com a ocorrência de casos de raiva em cães e gatos causada por variantes de morcego. A população felina, os gatos, perante baixas coberturas vacinais, como a gente tem muitos gatos de rua atualmente, e ao seu instinto predador, passa a ser mais vulnerável a se infectar com o vírus da raiva por meio de contato com os morcegos. Já no ciclo rural, ele é representado por animais de produção, bovinos, equinos, suínos, caprinos, por aí vai. Esse ciclo tem como reservatório o morcego hematófago, que é aquele morcego que se alimenta de sangue. Caracteriza-se pela transmissão da raiva aos animais domésticos de interesse econômico do meio rural, conhecidos como herbívoros domésticos, como os bois, os cavalos, mulas, cabras e porcos. Além de apresentar um forte impacto econômico na agropecuária, esse ciclo representa um risco à saúde pública, face da possibilidade de transmissão aos humanos por manipulações de animais raivosos, sem a vacinação em esquema de pré-exposição, principalmente veterinários e tratadores. Esses morcegos eles costumam sugar o sangue, principalmente de bovinos, utilizando esses animais como fonte de alimento para si, ocasionando em várias regiões epidemias de raiva. Há também o ciclo silvestre, transmitido principalmente por morcegos e também por raposas, guaxinins e outros primatas. Perfeito, Lucas. Vamos então falar um pouquinho sobre a importância da vacinação de cachorros e gatos? Então, Bárbara, essa é uma parte muito importante. A raiva é uma doença facilmente contraída, principalmente por animais que vivem em locais com diversos exemplares silvestres. Aqueles pets que viajam para locais como sítios, fazendas ou qualquer outro local que os deixe vulneráveis e que também corram em grande risco. Daí tem a importância da vacina antirrábica ser administrada anualmente, todos os anos, visto que lhes dará total proteção contra essa doença potencialmente fatal. Além disso, manter o pet devidamente vacinado contra a raiva é uma maneira de manter a segurança de todos, já que se trata de uma zoonose e pode ser transmitida para os seres humanos. Lucas, realmente é muito importante cuidar da saúde e do bem-estar dos nossos animais, né? Até porque isso reflete não só na saúde deles, mas na nossa também. Mas você teria algumas dicas para a prevenção dessa doença? Certo, Bárbara. Vamos tentar fazer aqui uma sumarização do que é preciso para prevenir. Primeiro, é preciso levar os animais domésticos para serem vacinados contra a raiva anualmente, certo? A gente tem que procurar também o serviço de saúde no caso de uma agressão por animal. Então, se você sofreu uma agressão por um cachorro na rua, alguma coisa assim, é preciso procurar um serviço de saúde, mesmo que aquilo não tenha levado a um ferimento grave ou extenso. Manter o seu animal em observação se ele ferir alguém, certo? Não deixar o animal solto na rua e usar coleira guia no cão quando você for sair. Mesmo que ele seja um cão dócil, por vezes alguns estímulos eles podem fazer o animal sair do seu controle. Se uma pessoa sofrer agressão por um mamífero, um gato, cachorro, morcego, um sagui, uma raposa, ela deve imediatamente lavar o local da ferida com água e sabão e buscar a unidade básica de saúde mais próxima. Além de saber o que fazer com a ferida quando ela acontece, é importante saber o que não fazer também. Então, nada de jogar café na ferida, nada de botar nenhum líquido diferente, manteiga, pasta de dente, enxaguante bucal. Tem muita gente que acha que você colocando certas coisas você vai estar melhorando a situação. Álcool a 70, álcool a 46, álcool isopropílico, nenhum tipo desses vai ser o ideal para fazer a limpeza, tá bom? Se você for ferido por um animal, sempre procure a unidade de saúde, o serviço de saúde mais próximo para que o profissional tome essas atitudes da forma mais correta possível. Então, Bárbara, a gente para finalizar precisa colaborar também com os serviços de saúde nas medidas de controle da raiva. Notificar a existência de animais errantes nas vizinhanças e no seu domicílio. Informar o comportamento anormal de animais, seja eles agressores ou não, e informar a existência de morcegos de qualquer espécie. E aqui fica importante salientar que como é que eu notifico? Eu vou até uma unidade de saúde, geralmente um posto de saúde que é o mais próximo que eu vou ter da minha casa, e eu informo, olha, tem um animal nessa condição, nesse estado, em tal lugar. A partir dessa informação, eles no posto vão fazer a notificação para o Centro de Controle de Zoonose e as medidas cabíveis vão ser tomadas. É importante salientar também que o indivíduo não deve tentar capturar esses animais, principalmente falando de morcego.
Trazendo um pouco o assunto aqui para nossa região, a Secretaria Estadual de Saúde, a CESAB, e a Prefeitura de Paulo Afonso prorrogaram a campanha de vacinação antirrábica até o dia 30 de setembro. As vacinações estão sendo administradas na Unidade de Controle de Zoonoses, localizada na Rua Itália, número 1, no bairro Abel Barbosa. O horário de atendimento é das 8 às 12 horas. É importante ressaltar que serão imunizados animais a partir dos 3 meses de idade, exceto aqueles que estiverem doentes ou debilitados. A equipe reforça: os pets devem ser conduzidos por tutores a partir de 18 anos e que de preferência levem o animal com coleiras, guias ou casinha de transporte no caso de alguns animais menores. Lucas, agora que a gente já entendeu sobre a importância da vacinação antirrábica, fica aí a dica e o incentivo aos ouvintes de Paulo Afonso para aproveitarem essa prorrogação da campanha de vacinação antirrábica. Levem seus animais para serem vacinados até o dia 30 de setembro. Lembrando que esse podcast está sendo gravado no ano de 2023, tá? É com imensa gratidão que encerramos o primeiro episódio do nosso podcast. Queria fazer um agradecimento especial aos nossos ouvintes por se preocuparem com a saúde dos animais e por contribuírem com a saúde e segurança da nossa comunidade. Gostaria de estender os nossos sinceros agradecimentos também a todas as pessoas que tornaram esse projeto possível. Primeiramente, um muito obrigado ao Lucas, o nosso dedicado gerente de redes sociais, que provavelmente foi o responsável por te trazer até aqui e discutir esse tema com a gente. Também foi o nosso convidado de hoje. Muito obrigado, Lucas, por abordar esse tema tão importante com a gente. Queria também dar os créditos a Ivne Carvalho e a Vanessa Ellen, responsáveis pela edição dos podcasts. Agradecemos também a Hideki Zimmermann e Williams Mateus por criarem nossos roteiros e avaliarem a veracidade de cada informação. E claro, eu não podia esquecer também da Giovana Cavalcante e João Paulo Galvão, que criaram a linda arte desse episódio. Com essa equipe incrível do programa Escola Verde e nossos convidados, estamos prontos para oferecer ótimos conteúdos e promover a conscientização ambiental. Obrigada a todos os envolvidos e a você, o nosso ouvinte, por estar conosco. Eu, Bárbara, vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo episódio.